Estimados amigos e amigas do Centro Espírita Antônio Cruz, alegria em revê-los e revê-las, senhoras e senhores, companheiros do Movimento Espírita de Vitória da Conquista, internautas que nos acompanham, os nossos votos de muita paz. Conta-nos uma lenda tibetana que uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer em seus braços. Desesperada, sem conseguir conter a dor da perda, ela procurou um monge tibetano, um mestre, que vivia um pouco afastado da cidade. Diante dele, depositou a criança e implorou que encontrasse um meio, um remédio, que pudesse curar a morte do filho. O monge pensou e disse a ela que havia uma forma de curar a morte. Que ela voltasse à cidade e trouxesse uma semente de mostarda que fosse colhida numa casa onde ninguém havia morrido. Desesperada, ela retornou à cidade e bateu de porta em porta. Em cada uma das residências ela ouvia: aqui já morreu alguém, aqui nós já perdemos várias pessoas, aqui já morreram bebês. Depois de visitar praticamente todas as casas do lugarejo, ela caiu em si e voltou-se para o mestre e refletiu: o meu sofrimento, a minha loucura me cegou e me fez acreditar que somente eu sou colhida pela morte. Agora eu entendi. A lenda nos chama a atenção para o fato de que a morte, essa morte biológica, é um fenômeno universal. É um desafio da humanidade na Terra. Não é apenas um fenômeno biológico, clínico, médico. É um fenômeno religioso, é um fenômeno filosófico, é um fenômeno antropológico, sociológico, um fenômeno multifacetário. O pensador francês Edgar Morin tem a oportunidade de destacar, aspas, é impossível conhecer o homem sem lhe estudar a morte. Porque talvez mais que na vida, é na morte que o homem se revela. É nas suas atitudes e crenças perante a morte que o homem exprime o que a vida tem de mais fundamental. As relações do homem com a morte são antigas. É desde o surgimento do homem. Os estudos e as pesquisas de campo na arqueologia, na antropologia, vão identificar a presença de rituais, a presença de traços
culturais, de expressões relacionadas à morte, desde a Era do Bronze. Não muito antiga é a pesquisa que foi publicada acerca das pesquisas realizadas no sul da França, onde identificou-se que o homem de Neandertal, já ao seu tempo, promovia cultos que indicam uma certa preparação para o mais além. Cultos funerais. Pesquisas de campo identificaram fósseis de neandertais em posição fetal, sepultados, junto com ornamentos, junto com comida, dando-nos a ideia de que guardavam uma certa visão de que a morte seria a preparação para uma vida mais adiante. Edgar Morin, esse estudioso francês, vai dizer que o conceito cosmomórfico primitivo de morte, durante milênios, foi de morte e renascimento. Essa ideia de morte, fim, morreu, acabou, o nada mais adiante, é uma concepção que surge bem mais recentemente, a partir da evolução do pensamento materialista. Todas as sociedades, em diferentes épocas, culturas e tradições, através de crenças, símbolos, histórias, mitos, descreviam o processo de morte e o que vem adiante, considerando a sobrevivência da existência humana. A velha, antiga e tradicional cultura indiana, hinduísta, budista, jainista, nós vamos encontrar a roda de Sansara, o nascer, o viver, o morrer e o renascer. Nas tradições egípcias, nós vamos encontrar o famoso Livro dos Mortos, uma espécie de código, de roteiro, que preparava o indivíduo para esse momento tão especial de nossas existências. Um conjunto de preceitos para que o cidadão pudesse seguir enquanto vivo estava. Porque nesta tradição, após a morte, o morto deveria se postar diante do tribunal de Osíris. Deveria levar o seu coração e depositá-lo numa balança, aquela velha balança de 2 pratos. Os mais novos não vão saber do que eu estou falando. Os mais antigos, frequentadores das feiras, vão lembrar daquela balança de 2 pratos e os pesos, 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos. Só que na tradição egípcia, de um lado, o coração do falecido, porque acreditava-se que no coração estavam todas as suas conquistas, todos os seus pecados, tudo aquilo que ele fez de bom e de ruim na vida. E do outro lado do prato, no tribunal fúnebre de Osíris, era depositada uma pena de avestruz.
acreditava-se que se o coração fosse mais pesado do que uma pena de avestruz, é porque o indivíduo fez muita coisa errada na vida. E seria, portanto, julgado, entregue à figura mitológica do homem com a cabeça de chacal. De alguma maneira semelhante também pensavam os gregos, depois da luta dos titãs. A terra foi dividida entre Zeus, entre Poseidon e entre Hades, aquele que comandava o reino dos mortos. Na mitologia grega, imaginava-se que o morto deveria levar consigo, e assim ele tinha o seu corpo sepultado, uma moeda para poder pagar a travessia do Hades, feita também por uma figura mitológica chamada Caronte, o barqueiro Caronte. A moeda era para pagar. Quem não pagava, sua alma ficava penada, perambulando sem acesso ao mundo dos mortos. É também na tradição filosófica grega que nós vamos encontrar as lições de Sócrates, o filósofo. Em um pequeno trecho de diálogo que ele travou com os seus discípulos, próximo da sua execução, quando foi condenado a beber cicuta, ele assim descreveu, trecho de Platão em A República: sem a convicção de que vou me encontrar primeiramente junto de outros deuses sábios e bons, e depois de homens mortos que vale a pena mais do que os daqui. Ele pegou pesado com os amigos nesse momento. Eu cometeria um grande erro, não me irritando contra a morte. Na sua doutrina filosófica, Sócrates ensinava que o propósito da filosofia era descobrir o significado da vida em relação à morte, a natureza da alma, e que o verdadeiro filósofo era o que praticava a arte de morrer o tempo inteiro, todos os dias. Na tradição romana, ou na mitologia romana, nós vamos encontrar uma espécie de sincretismo grego-etrusco, que, em síntese, levou essas tradições também adiante, no sentido de que a morte era apenas uma passagem. Na mitologia nórdica, nós vamos encontrar a figura de Ela, ou El, que era uma figura feminina, igualmente mitológica, filha de Loki, que era responsável por ter sido banida por Odin de coordenar as ações do chamado mundo inferior, ou a terra igualmente dos mortos. Não podemos deixar de mencionar, na mitologia cristã, a assertiva do Deus, ou de Deus, para Adão e Eva, em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Uma assertiva
muito em sintonia com a pergunta 70 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos imortais sobre o que ocorre com o corpo no momento da morte. Ele se desfaz, volta ao pó. No cristianismo nascente, nós vamos encontrar figuras que passaram a ter importante papel num certo temor que nós guardamos, os ocidentais cristãos, em relação à morte. Primeiro, a figura do inferno e a figura do julgamento após o desfecho da vida. Segundo, o que nós podemos considerar e que Allan Kardec observou em O Céu e o Inferno, a criação da figura do purgatório, uma espécie de espaço intermediário que de alguma maneira aliviou a ideia do céu e do inferno como os únicos dois caminhos para a alma após a morte. Um estudo de um historiador francês chamado Philippe Ares traz uma evolução cultural muito interessante da morte no Ocidente. Está no livro dele A História da Morte no Ocidente. O historiador francês vai dizer que no início da era cristã, do século V mais adiante, a morte era considerada um fenômeno familiar, sem os horrores que os tempos de hoje a representam. Ele chama esse período do período da morte domada. A morte daquele tempo era domada porque ela era familiar. E o seu processo era um processo que se dava no seio das famílias. Normalmente, o doente, a pessoa, o moribundo, era avisado que ia morrer. E quando isso ocorria, entendia-se que era uma morte saudável, uma morte domada. Normalmente, e era muito comum, os mortos aparecerem para os vivos. E toda vez que alguém dizia que viu alguém que já morreu, era sinal de que estava perto de morrer. Os que já haviam partido voltavam para buscar aqueles cuja hora chegou. O doente tinha o tempo necessário para refletir sobre a própria vida. Daí as telas, as pinturas que retratavam a morte naquele tempo, tinham como pano de fundo o moribundo no leito e os familiares no entorno. Philippe Ares chama atenção para o fato de que a quase totalidade dessas telas tinham inclusive as crianças, porque a família, os amigos se reuniam em torno daquele que se preparava para deixar a vida. Haviam reflexões, avaliações em torno do que se fez
E, sobretudo, se buscava o arrependimento para aquilo que se deu errado, que se fez de forma inconveniente, e uma preparação para partir para o mundo mais além. Alguns acreditavam que no leito do moribundo existia o livro da vida. De um lado, o lado direito, um anjo. Do outro lado, o lado esquerdo, Satanás. E o morto tinha o tempo devido para, nas suas reflexões, redimir-se, ser perdoado, resolver o problema das heranças e partir. Aos poucos, esse comportamento cultural em relação à morte foi se alterando. E Arias vai dizer que a morte deixa de ser domada para se transformar num fenômeno de alguma maneira selvagem. As tradições religiosas têm uma certa responsabilidade nestas mudanças. Sobretudo porque houve uma alteração na ideia do julgamento final, que antes transmitia o fundamento de que o morto dormiria e aguardaria o dia do juízo final. A tradição teológica alterou esse pensamento para determinar que, na verdade, o julgamento ocorreria logo após a morte, retomando alguns traços do pensamento egípcio. Isso, naturalmente, não é uma coisa muito agradável, você imaginar que vai morrer e, na sequência, de imediato, estará diante de um tribunal. Os que tinham mortes violentas, sobretudo a partir dos fenômenos das cruzadas, eram mortes consideradas castigos. Mortes repentinas eram mortes castigos dos deuses. As grandes pestes, os males que arrebatavam as criaturas de pronto, eram vistos todos como castigos dos deuses. Junto com estas ideias, o homem foi se distanciando daquele pensamento mais antigo de morte, renascimento, morte e continuidade, para se situar no campo da morte terror, da morte medo. Isso se consolidou de uma forma muito significativa na nossa cultura ocidental, porque com a Revolução Industrial, com a Revolução Burguesa, o surgimento das cidades, a morte foi se distanciando das tradições religiosas, familiares, culturais, e passa a ser um fenômeno do domínio da ciência materialista. Philip Aires vai dizer que a sociedade expulsa a morte, de casa inclusive, dos lares, para colocá-la nos hospitais, instituições que surgem a partir da Revolução Industrial. É o fenômeno da medicalização da morte. A morte deixa de ser um fenômeno natural da vida e passa a ser um evento adverso da clínica. Passa a ser algo indesejável. O homem que até hoje não conseguiu vencê-la passa a desenvolver aparatos tecnológicos, científicos para prolongá-la. O tempo que for
necessário. O moribundo passa a ser uma figura solitária. Aquela visão do homem que morre em casa, junto dos seus familiares, é substituída pela visão do homem que morre, muitas vezes abandonado, nas unidades de terapia intensiva. Nos CTIs, as cidades com os seus fluxos diários de trabalho, não tem mais tempo para cuidar daqueles que estão iniciando sua partida. Ela extrai a morte do seu contexto e a morte passa a ser um fenômeno selvagem, a não ser um caso ou outro de gente famosa que morre. A sociedade dá uma parada, observa, mas segue adiante. Não sei se por acaso ou por certa força inexplicável, hoje, sábado, segundo sábado de outubro, comemora-se mundialmente o Dia dos Cuidados Paliativos. Uma nova disciplina na clínica, na saúde, que se especializa em cuidar, em oferecer cuidados àqueles cujo mal, cuja doença não tem mais condições de resposta terapêutica e passa então a necessitar de cuidados que amenizem a vida, que deem qualidade de vida àqueles que estão em sofrimento. A morte se transformou num fenômeno proibitivo e, paradoxalmente, é uma análise de uma pesquisadora brasileira, Maria Júlia, professora de São Paulo, num livro chamado Educação para a Morte, de que nos tempos de hoje nós vivemos a chamada morte escancarada. É a morte ao vivo, a morte na mídia, a morte fotografada, filmada, banalizada, a morte nas guerras, tudo online, imediato. Suicídios filmados, acompanhados, uma espécie muito estranha de reação das criaturas em relação a este fenômeno. Na mesma época em que nós começamos a transformar a morte enquanto sociedade num fenômeno selvagem, escancarado, no mesmo tempo em que se deu a evolução do pensamento materialista do nada, nós igualmente assinalamos uma verdadeira revolução. Aquilo que o espírito Viana de Carvalho vai chamar da dialética espiritual. Nos estudos do professor Hipólito Leon Denivar Rivaio, que nós vamos encontrar em um livro dos Espíritos, na questão 149, o que ocorre com a alma após a morte. Cabe ressaltar que Allan Kardec não propôs uma teoria para depois testar hipóteses. Ele partiu de fatos. É, portanto, uma tese empirista. Fatos. Após a morte, o espírito retorna à realidade espiritual. Vírgula. Eu gosto muito dessa expressão.
dos Espíritos, porque ela aparece duas vezes. Abre-se um parêntese. A primeira vez na questão 138, salvo engano, quando os Espíritos definem o que é a alma. E a segunda vez nessa questão 148 do Livro dos Espíritos, quando eles respondem a Allan Kardec que a alma retorna ao mundo espiritual, de onde se apartara momentaneamente. Nós ainda, é uma hipótese pessoal, não absorvemos esse paradigma. Porque a concepção nossa prevalecente é natural por conta dos muitos e muitos anos guardando essa ideia e essa cultura, é de que nós somos daqui momentaneamente lá. Mas é o contrário, nós somos de lá apartados momentaneamente para uma experiência aqui na Terra. Na questão seguinte, ele indaga aos espíritos sobre o que nós levamos quando vamos para o lado de lá. O que leva a alma da Terra? Nada. É a resposta. A não ser as nossas conquistas pessoais. Aquilo que nós fizemos, aquilo que nós não fazemos, deixamos de fazer. É a nossa bagagem, o nosso tesouro. A partir do pensamento kardeciano, exarado em O Livro dos Espíritos, é importante destacar a pesquisa de campo que Allan Kardec vai fazer no livro Céu e Inferno, entrevistando aqueles que já estão do lado de lá, suicidas, avarentos, ricos, pessoas boas, sacerdotes, pensadores, ateus, cada um trazendo depoimento da sua experiência. E ele foi, Kardec, sucedido por uma sequência de estudos empíricos, William Crookes e muitos outros, que desvendaram o fenômeno da morte, desta vez desprovido de símbolos mitológicos, a morte como ela é, para afirmá-la por fatos que não é outra coisa senão uma mudança de estágio. No campo da ciência, só para lembrar de alguns, Anandra Nath Banerjee, Ian Stevenson, no Brasil, Hernani Guimarães, todos eles estudando experiências de quase morte. O doutor Moody Jr., até hoje nos Estados Unidos, um notável pesquisador, declarando em alto, claro e bom tom que a vida prossegue após a morte de uma maneira singular. A doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é considerada a maior educadora para a morte, que reumanizou o fenômeno da morte, era de religião protestante e defendeu até o último instante de sua experiência na Terra a necessidade de nós nos prepararmos para esta experiência. Não poderíamos deixar de lembrar
a riqueza das informações trazidas pelos espíritos André Luiz sobre a vida além túmulo, e o nosso estimado repórter do mundo espiritual baiano, Manuel Filomeno de Miranda, que nas páginas que inspirou o tema da noite, Morrer para Viver, nos chama a atenção de aspectos fundamentais que devem ser exercitados. Não é uma proposta de crença, meus amigos. É uma proposta de educação, de exercício. Pode parecer muito estranho exercitarmos para morrer. Mas o ditado popular, tal a vida, tal a morte, é muito mais real e concreto do que nós podemos imaginar. Sem nos conscientizarmos da nossa realidade espiritual, do dualismo defendido por Sócrates, corpo e alma, nós ainda continuaremos a sofrer todos os efeitos de uma cultura marcada ainda pelo pensamento materialista e que nos assombra neste momento tão especial de nossas vidas. Manuel Filomeno de Miranda chama a atenção nesta página para algumas necessidades. A primeira, a meditação que devemos empreender continuamente. Ele destaca: se preparar para a morte não é uma questão de pessoas que já estão em idade avançada na vida. É uma questão de todos, em qualquer época da nossa existência. E começa com uma reflexão continuada sobre a nossa natureza. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? O que é a vida? Embora nós, particularmente nós, os espíritas e os espiritualistas, ampliando um pouco o campo, estejamos todos os dias ouvindo, revendo, estudando sobre as questões da espiritualidade, da nossa natureza espiritual, a maioria de nós ainda vive como se materialista fosse. É uma espécie de paradoxo. Enquanto estamos bem, estamos espiritualistas espíritas. Quando somos convocados às lutas comuns da vida, das quais não podemos nos afastar, mesmo que sejamos amigos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, temos que enfrentar doenças, afastamentos de entes queridos, infortúnios materiais. São experiências necessárias ao nosso progresso, ao nosso crescimento. Todas as vezes em que nós nos afastamos dessas reflexões e nos debandamos rumo à valorização das sensações mais grosseiras da vida, o sensualismo. Manuel Filomeno de Miranda usa uma outra palavra que é um desafio muito grande para nós: o apego. Nós, fatalmente, iniciamos um tipo de morte que é muito mais grave, que é a morte espiritual. Sensualidade, apego demasiado
interesse e foco nas questões do mundo. Lembremos o desafio que Jesus, à sua época, já nos havia imposto: vivermos no mundo sem sermos mundanos. Exercício cotidiano. Quem eu sou? Olha para o ser amado e lembra: em algum momento estarei afastado de ti. Treina. Mas eu gosto muito de treina o desapego. Porque ela, quando chega e não tem jeito. Conhecemos muitos que já faz algum tempo estão em fase terminal e nunca vão. E conhecemos outros que de supetão já estão residentes no chamado mundo dos espíritos. A mudança de concepção sobre a vida é o primeiro passo para desenvolvermos uma espécie de padrão mental que Manuel Filomeno de Miranda vai dizer: uma educação, um curso de psiconáutica, cosmonáutica. É uma espécie de astronauta do próprio psiquismo. Um constante mergulho em nós mesmos. E a partir daí, começarmos a treinar valores que serão fundamentais no momento em que nós estivermos seguindo para o mais além. O desapego, os valores espirituais, o distanciamento de determinadas necessidades que vão provocando uma espécie de imantação. Isso vai nos transformando em pessoas mais leves, que aos poucos vamos nos preparando para esta morte, vida que nos aguarda. Lembrando que o pensamento que nós nutrimos é de suma importância na nossa economia espiritual. Nós somos aquilo que nós pensamos todos os dias. Por isso, ele chama a atenção especial para o fato de que, pensando constantemente na morte, renascimento, na morte, transferência, nós vamos nos preparando para este momento especial. Isso se torna uma espécie de programa cotidiano, porque ao analisar as propostas de Filomeno, lembramos de uma página muito famosa do espírito Humberto de Campos, chamada Treino para a Morte, onde ele destaca que ainda com 20 anos já desencarnado no mundo espiritual, ele se sentia como um chavante mato-grossense, alçado abruptamente para o interior de uma universidade. Com 20 anos, adaptação. A morte é um processo que ocorre biologicamente a partir do momento em que nós nascemos. Espiritualmente, a partir do momento em que nós nos distanciamos dos valores que são valores imperecíveis.
e que buscamos, por uma espécie de fuga psicológica, evitar o tema, fugir do enfrentamento dessa situação que nós não sabemos será hoje ou amanhã. Assim, estabelecer para cada um de nós uma didática cotidiana passa a ser um dever. Sairmos da teoria e mergulharmos na prática do desapego, na prática da relativização dos valores do mundo em épocas tão conturbadas. E, sobretudo, não nos iludirmos com o fato de que morrer, do ponto de vista biológico, é um fenômeno que tem o seu início e fim no momento em que os órgãos do corpo falecem. Mas desvencilharmos da matéria é um fenômeno muito mais prolongado e desafiador. Por isso, é de alguma forma temerária a conduta de alguns companheiros nossos que imaginam que trabalhadores espíritas, quando deixam a terra, de imediato assumem tarefas. Por onde a gente vai, a gente tem ouvido isso. Fulano desencarnou esses dias, está trabalhando já na nossa casa. É só lembrarmos das experiências de Otília e de muitos outros. Não nos iludamos, tal viver, tal morrer. A morte é um fenômeno pessoal, individual, e cada um de nós irá passar por ela, como foi a sua construção ao longo da vida. O Espiritismo, e sobretudo junto com ele os estudos empíricos sobre a realidade espiritual, matou a morte na concepção que nós no Ocidente construímos. Temos o dever, portanto, de tê-la como um fenômeno da vida e de nos prepararmos para essa vida que vem mais adiante, dia após dia, para que possamos nos libertar e, sobretudo, conforme conclui Manuel Filomeno de Miranda, incorporarmos a ideia de que nascer, viver, morrer e nascer de novo, até o dia em que não necessitarmos mais, segundo os Espíritos, purificados de nossas imperfeições, estivermos livres das rodas da reencarnação. Esse dia chegará.